Bom dia, boa tarde, boa noite, depende, do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Sou o professor William de Química da Escola Vera Taide Pereira e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que eu vou mostrar uma experiência bem simples que eu acho que todos já conhecem ou já fez também comigo na própria escola, mas eu quero que dentro dessa experiência simples tenha uma investigação. Então depende do seu ano. Eu sou do primeiro ano. Dá para fazer uma investigação em cima do conteúdo do primeiro ano, dentro dessa experiência? Sim, dá. Sou do segundo ano, consigo também fazer uma investigação. No segundo ano eu estou vendo processos de oxidação, redução. O que eu vou ver aqui de oxidação e redução? Dá para fazer também. O terceiro ano, que é química orgânica, principalmente. Por quê? Porque o terceiro ano a gente está trabalhando com carbono. E aqui o que mais a gente tem é o elemento carbono. A gente vê a estrutura molecular, a geometria dela, da molécula. Vê polaridade, por que tem interação entre moléculas polares e moléculas apolares, por que isso acontece. Vemos também formação de ligações como ponte de hidrogênio, ligação polo e polo permanente, ou polo induzido com polo induzido. Então a gente tem bastante coisa dentro da química orgânica que dá para trabalhar aqui também. Então eu vou fazer a experiência para vocês, vou explicar a reação e vou explicar qual vai ser a tarefa que vocês vão fazer em casa, em cima desse vídeo, em cima dessa reação. Eu tenho uma garrafinha, pode ser qualquer garrafinha PET, que é só para colocar o vinagre dentro, mais conhecido como ácido acético. Na verdade, se a gente for analisar o vinagre, ele não é um PA, ou seja, não é uma substância pura para análise, porque ele tem vários resíduos de outras coisas. E provavelmente aqui a maior parte é água. Se tiver vinagre é 5%, mas chama ácido acético. Aí eu peguei um balão, uma bexiga, e dentro dessa bexiga eu coloquei o bicarbonato de sódio, que se encontra em qualquer farmácia, qualquer lugar tem uma substância simples, o bicarbonato de sódio. Eu vou fazer a interação entre o ácido acético, que é o famoso vinagre, e o bicarbonato de sódio para a gente ver qual vai ser a reação e qual vai ser a formação, certo? Então eu vou pegar a garrafa, que já está o ácido acético dentro dela, vou pegar a bexiga, vou colocar ela aqui, na boca da garrafa. Travar bem, para não soltar. E aí agora eu vou virar a bexiga que está com o bicarbonato de sódio aqui dentro, para o bicarbonato cair e reagir com o vinagre, para a gente ver qual reação que vai acontecer. Então, a gente tem uma reação, onde a bexiga encheu. Do que será que ela encheu? Podem verificar, temos um gás aqui dentro. Então, quando o bicarbonato de sódio reagiu com o ácido acético, foi liberado um gás. Que gás será esse? Por que liberou o gás? Então, a gente começa um processo de investigação dentro de uma reação muito simples. Vou até colocar aqui no cantinho. Eu tenho o ácido acético mais o bicarbonato de sódio. Ele vai produzir o acetato de sódio. Vai liberar também água, porque lembra que eu falei que no próprio ácido acético a maior porcentagem é água. E vai liberar o CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, que o pessoal costuma falar. Então, provavelmente, o que aconteceu nessa reação onde eu tenho o ácido acético e o bicarbonato de sódio, liberando o acetato de sódio, a água e o dióxido de carbono para a bexiga ter enchido? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Qual é o gás que está dentro desta bexiga? Então a gente vai ter que analisar a reação e descobrir qual gás que foi liberado e qual gás que está dentro da bexiga e qual reação teve para liberar o gás entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio. Outra coisa que a gente também pode reparar numa reação simples como essa é a proporção. Lembra que eu sempre falo que tem que ter a quantidade dos reagentes tem que ser proporcional à quantidade dos produtos e vice-versa. Não significa que eu tenho que ter 2 reagentes que eu vou ter 2 produtos. Não significa que eu vou ter 3 reagentes eu vou ter
3 produtos. Isso não tem problema. No caso aqui eu tenho 2 reagentes e aqui eu tenho 3 produtos. Eu falo a quantidade dos átomos que formam essas substâncias. Então, por exemplo, aqui nos reagentes, ou seja, o que está antes da seta, o que está reagindo, se a gente observar, eu tenho 4 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 1 hidrogênio, totalizando 5. E se eu for olhar lá nos produtos, eu vou verificar a mesma quantidade. Ó, eu tenho 3 hidrogênios com 2 hidrogênios, eu tenho um total de 5. Eu continuo verificando se a minha reação está balanceada. Por quê? Antes de qualquer investigação numa reação, ela tem que estar balanceada. Porque se ela não estiver balanceada, quem vai balancear é nós mesmos, ou vocês, porque eu vou dar essa atividade para vocês fazerem, de balanceamento. Então eu tenho 2 carbonos com 1, eu tenho 3. 2 carbonos com 1, eu tenho 3. Eu tenho 2 oxigênios com 3 oxigênios, eu tenho 5. Eu tenho 1 com 2, eu tenho 5. E o sódio, que é o Na, eu tenho 1. O sódio aqui, eu tenho 1. Ou seja, é uma reação já balanceada. Eu não preciso fazer nada. Outros detalhes também que a gente pode verificar nessa reação, principalmente para o pessoal do primeiro ano, é começar a identificar os átomos, né? Então, você já tem que começar a estudar o símbolo e qual é o nome desse símbolo. Então, hidrogênio, carbono, oxigênio, sódio, hidrogênio, carbono, oxigênio. Identificar que esse número que tem à direita do átomo, embaixo dele, é a quantidade que eu tenho dele. Então, quantos oxigênios eu tenho? À sua direita eu tenho o número 2, é porque eu tenho 2 oxigênios. Ah, no lado do Na não tem nada. Se não tem nada é 1, eu tenho 1 sódio. Também lembrar que quando o elemento começa com letra maiúscula e termina com letra minúscula, ele está representando um único elemento. Aqui, ó, eu tenho 3 elementos diferentes. Eu tenho hidrogênio, carbono e o oxigênio. Agora, aqui eu não tenho 2 elementos, eu tenho um só. N maiúsculo, A minúsculo é o sódio. Lembrar também que alguns elementos não vão bater com a nossa língua. O sódio é um exemplo disso. O sódio é o Na, que do latim é nátrio. Então, alguns elementos vêm de outras línguas e por isso que o símbolo não bate com a nossa língua. E outros já batem porque a nossa língua também é derivada do latim. Então, H de hidrogênio, C de carbono, O de oxigênio e assim por diante. O primeiro ano, então, vai ter a investigar qual é o gás que foi liberado dentro aqui da bexiga. Começar a fazer atividade sobre os símbolos, né? Verificar, dar os nomes aos símbolos, saber o que é uma molécula, né? O que não é uma molécula, quantidade de átomos presentes. E o segundo ano vai fazer uma outra investigação. O segundo ano vai começar a estudar balanceamento por oxirredução. Não aquele balanceamento que a gente aprendeu no primeiro ano que os meninos vão fazer no primeiro ano. É um balanceamento por oxirredução. E já o terceiro ano vai ter que me explicar o que está acontecendo, o que está interagindo entre essas moléculas. E eu já vou deixar também uma pergunta para todos os anos, tanto o primeiro quanto o segundo, tanto o terceiro. Por que se usa tanto o ácido acético e o bicarbonato de sódio para tirar a mancha? O que ele faz que consegue tirar a mancha? Bom, hoje é só isso mesmo, é uma experiência simples. E aí eu vou passar para vocês a atividade no portal lá no Google Formulário. E obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Pessoal, a gente não pode esquecer que vocês também vão ter que replicar a experiência em casa. Então, qual a preocupação? Você vai ter que achar o bicarbonato de sódio. Se você não achar, na farmácia vende, é um saquinho bem simples e bem baratinho. E é uma coisa que também não vai ficar perdida, porque o bicarbonato de sódio ele serve para outras coisas, como afta. Que também é uma coisa que a gente deveria entender o porquê. Por que o bicarbonato de sódio ajuda a cicatrizar a afta? Tem alguma coisa a ver com pH, com acidez, com base? Porque isso aqui também é uma experiência que dá para trabalhar pH também. Que também é conteúdo do primeiro e do segundo ano. Então, olha quanta coisa a gente pode investigar dentro dessa experiência. Por isso que vocês vão fazer a experiência. Então, vocês vão achar o bicarbonato de sódio, o vinagre, o ácido acético, né? Todo mundo tem em casa, acredito eu, uma garrafinha simples, como garrafinha de água ou outra coisa.
E a bexiga, às vezes, a gente também sempre tem em casa, porque tem daquele irmão mais novo ou mais velho, ou você mesmo que fez aniversário, acabou comprando bexiga e deixou lá. Então aí você vai replicar a experiência, vai fotografar a sua experiência, não só a foto da experiência, eu acho até legal você tirar foto do passo a passo, né, da experiência, e aí você vai anexar ela no Google Formulário. Vou deixar o espaço no Google Formulário para anexar a foto da atividade. E é isso, pessoal, muito obrigado.